Minhas amigas, meus amigos, muito boa noite. Que as bênçãos do nosso amado Mestre Jesus possam ser por nós percebidas, vistos serem elas incessantes. É uma satisfação imensa voltar a esta casa, dessa vez no mês de novembro, para conversarmos um pouquinho sobre esse assunto que foi solicitado pela plateia. As pessoas que assistem solicitaram esse assunto especificamente. E eu gosto muito desse assunto, não é à toa, né? Talvez seja um dos assuntos mais inquietantes que a doutrina espírita nos traz. Por quê? Porque frequentemente as pessoas dizem que Jesus nunca disse que era para ter autoconhecimento, Jesus nunca afirmou a necessidade de se conhecer como faziam os filósofos, quando na verdade em diversos momentos Jesus dizia que o reino dos céus está dentro de vós. Lá adiante ele dizia: buscai em primeiro lugar o reino dos céus e tudo mais vos será dado por acréscimo. Opa, se isso aí não é um convite para que a gente busque esse reino que está dentro, eu não sei o que é. Se isso não é uma solicitação para que cultivemos o autoconhecimento, eu não sei do que se trata. Então, por isso, hoje a gente abarca esse assunto, um assunto bastante explorado na literatura espírita, não à toa, justamente por ser uma das bases do que a doutrina espírita traz para nosso aprendizado. Então, quando a gente começa a falar desse assunto, eu gosto sempre de usar uma metáfora que é bastante utilizada. Haroldo Dutra Dias usa essa metáfora, Arthur Valadares usa essa metáfora, José Raul Teixeira usa essa metáfora, Divaldo Pereira Franco usa essa metáfora, Emmanuel, pela psicografia abençoada de Chico Xavier, usa essa metáfora, André Luiz, também pela mesma psicografia, usa essa metáfora, que é a metáfora de que a nossa mente é uma casa. É uma casa onde nós moramos. E quando a gente pensa na construção ou na reforma de uma casa, obviamente que é importante que a gente se lembre que para fazer uma casa ou reformar, a gente precisa de um projeto. A gente precisa nem que seja de um norte, uma diretriz para a nossa jornada. Eu trago aqui uma planta baixa propositadamente para que a gente perceba que é preciso que a gente tenha uma meta, a gente tenha um objetivo. Só que para construir essa planta baixa, construir esse projeto, a gente precisa, antes de mais nada, saber qual é o terreno onde a gente está se propondo a construir essa casa. Por isso a necessidade do autoconhecimento. Percebam que não é à toa autoconhecimento e reforma íntima. Autoconhecimento como sendo a base inicial onde nós vamos conhecer o terreno. O que é que nós estamos nos propondo? Eu confesso a vocês que desde muito jovem aqui na Casa Espírita, aliás, hoje é dia da Juventude Espírita, parabéns a todo mundo que frequentou a Juventude Espírita, né? Meu amigo Rafael está ali agradecendo, parabéns, onde eu conheci ele aqui na casa, no Centro Espírita Paulo Estevam, na Juventude Espírita Paulo Estevam. E aí a gente vai ver justamente que existe a necessidade de que a gente desperte para perceber onde é que a gente está pisando para construir algo. Desde a Juventude Espírita, eu já tinha uma ideia assim, mas por que reforma íntima? Que a gente vai encontrar na literatura diversas vezes o termo renovação moral. Mas óbvio, encontramos aqui e acolá o termo reforma íntima, que inclusive é um termo bastante afim. A gente encontra várias palestras sobre esse tema disponíveis na internet. A gente vai encontrar muita gente falando sobre isso. Só que eu acho que não é um termo exatamente correto, porque não é exatamente uma reforma, é uma contínua construção.
Reforma implica em algo que está pronto, feito, e que com o passar do tempo precisa de uma reforma, um retoque, alguma coisa assim. E quando a gente vai ver que na verdade o que acontece é que essa casa íntima está em constante construção o tempo inteiro. Desde que nós tomamos consciência de que somos quem somos, se é que a gente toma total consciência disso, na verdade a gente percebe que a gente é algo, que a gente é uma pessoa, é uma individualidade. Nesse momento a gente já começa, nessa tomada de consciência, o trabalho íntimo de ajudar laboriosamente nessa construção, que é uma construção contínua. O tempo inteiro a gente está em construção. E aí a gente vai ver André Luiz falar, comparar a mente humana no livro No Mundo Maior com uma casa de 3 pavimentos. A parte de baixo, que é justamente ali o porão, seria o inconsciente, com a soma das nossas vivências do passado, seria o nosso pretérito em nós. O pavimento térreo seria justamente o consciente, o momento presente da nossa vida. E o pavimento superior seria justamente o superconsciente, é o futuro, é o que está em nós ainda em germe, ainda como uma potencialidade, como uma possibilidade que está ali aguardando o momento certo para se demonstrar, para se desflorar. Então, com isso a gente vê que não é à toa que existe essa metáfora de uma casa. É uma casa na qual a gente vive. Então, conhecendo-se, a gente vai conseguir perceber o nosso papel, na medida em que a gente auxilia esse processo de reforma, de renovação, como eu até prefiro, conscientemente. Porque estamos fadados a viver isso. Não tem como a gente fugir. Aí a gente vai ver justamente que o termo reforma íntima nos remete a algumas questões que a doutrina espírita nos traz. Primeiro é que a gente vai encontrar lá no Livro dos Médiuns, no item 292 e 303, colocando claramente que a reforma íntima é, acima de tudo, a finalidade da doutrina espírita. A finalidade. Para que existe doutrina espírita no planeta Terra? Kardec coloca lá nesses itens do Livro dos Médiuns, deixando bem claro que o objetivo princípio do Espiritismo é que a gente consiga essa renovação moral. Então é esse o objetivo, é para isso que existe a doutrina espírita. E aí a gente vai ver que essa renovação moral se baseia em 3 pilares. 3 pilares cruciais para o nosso processo de tomada de consciência. O primeiro pilar é a certeza da imortalidade. Quando a gente sabe que é espírito encarnado, como diz o padre Teilhard de Chardin, não somos seres espirituais, não somos seres humanos, melhor dizendo, não somos seres humanos que temos experiências espirituais. Não. Ele diz que nós somos seres espirituais em experiência humana. Quando a gente toma essa consciência, como coloca muito bem Leon Denis no seu livro sobre o destino da dor, né? aquele livro famosíssimo, né? Que ele vai trazer justamente na parte que fala sobre a dor, que quando a gente toma consciência de que estamos em experiência humana, mas somos espíritos, não somos daqui, estamos apenas aqui de passagem, aí a gente começa a refletir sobre os nossos comportamentos, sobre as nossas escolhas. Começamos gradativamente a afinizar esse saber com a forma como tomamos decisões para as nossas vidas. Ou seja, passamos a enxergar um projeto naquilo que aqui estamos fazendo. Já não é mais por acaso que aqui estamos. Já não dá mais para a gente, por exemplo, culpar os outros. Dizer, minha mãe me superprotegeu e muito colo afim nas pernas. Não dá mais para pretextar isso.
Ah, meu pai foi negligente, foi omisso. Não dá mais para a gente responsabilizar o outro, cada qual com a sua responsabilidade. Se ele ou ela tiverem alguma responsabilidade, eles arcam sobre essa responsabilidade deles. Mas e a sua? A doutrina nos convida a essa reflexão e a gente para de ficar enxergando apenas a culpa do outro. Passamos a perceber, inclusive, que a palavra culpa não é cabível aí nessa circunstância, para tomarmos para nós a palavra responsabilidade, que quer dizer basicamente, diz a palavra, né? A habilidade de dar respostas. É isso aí, a origem da palavra é exatamente essa, e é isso que quer dizer responsabilidade. Habilidade de dar respostas. E aí a gente vai mais além, a gente vai ver que a gente tem ali, como coloca Kardec, que a vida futura, está lá no texto de Obras Póstumas, nas questões 799 e 933 do Livro dos Espíritos, a noção da vida futura faz com que a gente tenha uma outra atitude diante da vida. Só isso aí já ajuda no processo de renovação moral, ou seja, de reforma íntima. Aí a gente vai mais além, o conhecimento de si mesmo. Opa! Parte 5 do capítulo 12 do Livro dos Espíritos, no livro 3º do Livro dos Espíritos, as leis morais. Aí ali a gente vai ver um item chamado conhecimento de si mesmo, ou seja, o que a gente chama de autoconhecimento hoje em dia. Na época de Kardec não se utilizava essa forma de expressar. Ele falava sobre conhecimento de si mesmo, que no final das contas é a mesma coisa. Pois bem, ali a gente vai ver como é necessário que a gente se conheça. Kardec, sempre muito pragmático, muito prático, perguntava, né, um meio prático para se melhorar como pessoa. E aí os espíritos respondem que é o que o sábio da antiguidade já dizia: conhece-te a ti mesmo. Que na verdade é uma frase que está, ainda hoje, no pórtico do templo de Apolo, na cidade de Delfos, na Grécia. Está lá escrito: conhece-te a ti mesmo, nada em excesso. A gente geralmente só lembra da primeira parte da frase e se esquece a segunda. Pois bem, mas é interessante para a nossa reflexão. A gente vai ver ali a necessidade de autoconhecimento e de equilíbrio. Nada em excesso. E aí, com isso, a gente vai ver que Kardec, insatisfeito com a resposta muito breve, ele então pergunta, né? Pô, aí que está a dificuldade da coisa, então como fazer isso? E aí o Espírito Santo Agostinho é que vai responder, trazendo a sua experiência pessoal quando estava encarnado no planeta Terra. Santo Agostinho vai descrever na questão 919A qual foi a experiência dele. Inclusive é uma leitura extremamente rica e que eu convido para que a gente se sinta estimulado, curioso para buscar quando possível. Facílimo de achar, coloca no Google, é facinho de encontrar. Se não tem o livro, se tem o livro, providencia. Se não tem, aqui na livraria a gente tem o livro. E é baratinho o Livro dos Espíritos, não tem dificuldade nenhuma em obter ele. E aí com isso a gente vai ler aquilo ali, vai se inspirar na experiência que ele fazia, que no final do dia ele parava e fazia uma espécie de exame de consciência, que é um termo muito afeito aí no catolicismo, né? O exame de consciência, esse momento em que você vai pensar e sentir sobre o que tem feito na sua vida, como tem vivido sua existência. E aí nesse momento você vai pensar, como ele coloca, sobre como foi seu dia. Você fez todo o bem que você podia ter feito? Porque a gente sabe que a gente precisa fazer o bem, evitar de fazer o mal, mas lembrar também que quando a gente não faz o bem que poderia ter feito, estamos fazendo o mal, no mínimo por perder tempo. E segundo, que arcamos com a responsabilidade do mal advindo da nossa omissão, da nossa negligência. Então, obviamente que a gente vai, nesse momento, tomando consciência, se sentir estimulado para o dia seguinte tentar resolver aqueles pontos que ficaram em aberto no dia anterior. E aí isso me faz lembrar a experiência de Benjamin Franklin, que todo mundo, quando lê a história dele, percebe que ele era um homem com diversos problemas.
Problema principalmente com álcool e com mulheres. E aí com isso ele conta a história pessoal dele, quando ele identifica 11 virtudes essenciais para cultivar na vida. Desculpa, eu falei 11? São 13. 13 virtudes essenciais para cultivar na vida. E dessas 13 ele vai e coloca visivelmente cartões para ele ler todos os dias. E aí ele escolhe uma virtude por semana para cultivar. Por exemplo, a temperança. Aí ele queria, por exemplo, ser mais temperante, e por isso ele então se estimulava para poder praticar a temperança naquela semana. Passava 7 dias se esforçando para ser uma pessoa mais temperante. No fim da vida, perguntam a ele sobre isso, e aí ele diz que não tem como dizer que ele era um santo, que ele havia alcançado aquelas virtudes, mas que ele com certeza era melhor naquele momento do que quando começou a usar os tais cartões. Então isso já é um estímulo para que a gente se sinta fortalecido na nossa jornada, na nossa caminhada. Mas aí os Espíritos falam de um terceiro pilar, que é um pilar crucial na doutrina espírita, que é a prática do bem. É a questão da caridade, que é basal na doutrina espírita. É a caridade que interessa. É a caridade, porque sem ela, absolutamente nada faz nenhum sentido com relação ao que a gente está falando aqui. Então, a prática do bem é o momento em que você despe-se de si mesmo, do seu egoísmo, para verdadeiramente fazer com que algo superior a você se concretize através de você. Então, é nessa jornada que a gente vai ver, inclusive lá no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, toda uma descrição sobre a necessidade da caridade nas nossas vidas. Inclusive, como coloca no primeiro capítulo, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, que ele descreve a questão da caridade, que é traduzido por alguns como amor. Amor ou caridade, no caso aí o ágape em grego, é justamente essa prática do bem que a gente tanto fala na doutrina espírita. Então, como base para a reforma íntima, a gente precisa cultivar o autoconhecimento. E aí a gente vai ver que quanto menos a gente se conhece, isso está lá no livro Autodescobrimento, de Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, a questão da ignorância como sendo realmente algo que pode nos trazer grandes e graves problemas. Primeiro que a gente, quanto menos se conhece, mais valor dá à opinião do outro a nosso respeito. Isso não é uma grande verdade? Quanto menos eu me conheço, mais eu me preocupo com o que os outros pensam sobre mim. É aquela história que volta e meia eu falo aqui na casa, né? De que quando a gente toma consciência, a gente vai percebendo gradativamente que a gente quer comprar o que não precisa com o dinheiro que não tem para agradar quem não se importa. Bateu, doeu, leva para casa que é seu. Então a gente faz isso, infelizmente, e fica aprisionado à opinião do outro, querendo que o outro nos valide, querendo que o outro nos chancele, diga, você é legal, como se a gente não tivesse capacidade de chegar a essa conclusão a partir de nós mesmos. Então, quanto menos a gente se conhece, mais a gente se preocupa com a visão do outro a nosso respeito. Então aí, obviamente que isso é algo que nos leva, inclusive, a investir, por vezes, de maneira demasiada na aparência em detrimento da essência. Não há problema em investir na aparência, desde que aquilo seja um reflexo da nossa beleza interna, da nossa essência. A gente fica completamente aprisionado à aparência, de tal modo que ficamos como que uma estátua. E literalmente como uma estátua. E a gente vê, inclusive, diversas circunstâncias nas quais as pessoas, de maneira tão equivocada, invertem os valores e acreditam que são os seus corpos. E com isso, obviamente, vão vivendo ali, alimentando uma grande ilusão. E como eu sempre falo, desilusão é terrível, né, gente? Viver uma desilusão não é terrível? Não, gente, é maravilhoso. É ótimo viver uma desilusão. É melhor viver uma desilusão do que viver na ilusão.
É melhor ser desiludido do que viver iludido. Então é bom a gente perceber que quando a gente investe demasiadamente na aparência, não estamos necessariamente focando na essência, que é realmente o que nós aqui estamos fazendo. E muito frequentemente a gente passa a acreditar que é a conquista das coisas eternas que nos valida, que nos dá valor perante os outros ou perante nós mesmos. E muito frequentemente a gente quebra a cara. Quanto eu vejo isso no consultório, meu Deus do céu. As pessoas são tão pobres que só tem dinheiro. Só tem isso. A única riqueza suposta é dinheiro. Quando você vai ver, realmente não existe profundidade. E aí, obviamente, que isso faz com que a gente caia em si. A frase é bíblica, né? A frase lá coloca justamente quando Pedro ouve o galo cantar pela terceira vez. Está lá escrito no texto bíblico. E então Pedro caiu em si. É a melhor queda de todas. É que a gente cai para cima, né? É a melhor queda de todas, porque a gente cai para cima. Ou como diz o bom baiano, a gente cai para dentro. E aí com isso a gente vai ter a chance de despertar, porque vivemos ali um insight da desilusão. E aí obviamente vamos perceber que aquilo ali não nos valida, não nos transforma, não nos dá princípio realmente. Então com isso a gente vai crescendo. E a gente parte do não saber ao não saber. Como assim, Danilo, do não saber ao não saber? Eu tiro isso do capítulo de um livro que eu gosto muito, que se chama Como o Místico Amarra Seus Sapatos. É interessante, né? Porque ele parte do seguinte pressuposto, que a gente precisa aprender com as coisas simples. E aí é contado que um determinado rabi vai procurar um outro rabino, judeu, portanto, para poder estudar a Torá, estudar a lei de Deus segundo a olhar dos judeus, que corresponde ao nosso Velho Testamento, na tradição cristã ocidental. Pois bem, e aí quando ele vai estudar aqueles 5 livros primeiros do Primeiro Testamento, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Pois bem, ele pega esses livros e aí vai estudar, só que ele percebe que só estudar ali a letra fria não inspira. Então ele vai observar como o mestre dele amarra os sapatos. Porque aquele que conseguiu entrar numa situação de contemplação com a vida faz as coisas de maneira muito especial. Ele enxerga a vida de outra forma. E ele vai impregnar o seu viver com aquela forma, que alguns diriam que é mística, transcendental, santa. Vários nomes são dados para isso. Mas quando a gente encontra significado, a gente vive as coisas com propósito. Não há nada mais sem propósito nas nossas escolhas. E aí, não saber no sentido de que, quando eu não sei, eu vou gradativamente aprender para chegar no nível do não saber lá adiante. Como assim? Pega o pessoal da programação neurolinguística fala disso também, né? Eles dizem assim, ó, quando você não sabe sobre um assunto, você está num degrau do processo de aprendizado que é você é inconscientemente incompetente. Você não sabe o tamanho da sua incompetência. Eu sempre falo que eu, por exemplo, não sei nada sobre parto de pulga. Não sei nada sobre parto de pulga. E não sei nada sobre ogiva nuclear. Sim, não sei nada. Eu não sei o quanto eu não sei. Isso é o primeiro ponto aí. Aí no momento em que eu começo a estudar isso, perceber, aprender alguma coisa, eu passo para o segundo degrau, que é quando eu passo a perceber que eu não sei nada. Então eu me torno conscientemente incompetente. É a chamada fase socrática do aprendizado. Por que socrática? Porque ele dizia o quê? Sócrates dizia: quanto mais eu sei que nada sei. Então com isso eu percebo a minha ignorância, o tamanho da minha ignorância. Maravilha! Então cheguei aí numa fase importante. Mas não é a última fase, ainda subimos o degrau. Aí a gente vai chegar no degrau em que a gente se torna conscientemente competente. Para isso a gente precisa de muito esforço. Esforço, dedicação. Alguns teóricos vão dizer que é necessário que a gente
pratique por 11 anos para chegar nesse nível. Outros dizem 12. Com dedicação ali para poder fazer bem feito aquilo que você faz. E aí, chegando nesse degrau, você se torna conscientemente competente. Só que esse ainda não é o último nível. O último nível é o seguinte, que é quando você sabe tanto daquilo, tanto, que não precisa mais esforço. A coisa acontece através de você. Ou seja, você se torna inconscientemente competente. É quando, por exemplo, um artista marcial, ele não precisa mais se esforçar para fazer aqueles movimentos. O movimento se faz a si mesmo através dele. O dançarino não precisa mais esforço, ele improvisa e a coisa flui. Ou quando a gente está aprendendo a dirigir, automatiza e você não precisa mais se esforçar. Agora eu passo a primeira, agora eu passo a segunda. Não, acontece. Quando você vê, já foi. Então você não tem como saber. Ou seja, sair do não saber para o não saber. O não sei absolutamente nada para eu não sei o quanto eu sei. Então é um caminho, é uma jornada de autoconhecimento em que a gente vai gradativamente angariando essa característica. Aí a gente vai ver justamente isso, que é preciso lembrar do sempre princípio, ou seja, comece sempre de novo. Quando você se propõe a aprender, você vai lembrar o tempo inteiro que você é um aprendiz. Elas não têm espírito que ensina isso o tempo todo para a gente. Somos todos aprendizes. Ainda que seja um grande mestre, ele vai sempre se colocar no lugar de aprendiz e aprender com aquela circunstância. Então sempre aprendemos algo. É algo absolutamente essencial para a nossa jornada. E aí, no texto do livro que eu falei, Como o Místico Amarra Seus Sapatos, é colocado justamente isso. É preciso que a gente se abra para o espanto e a admiração no processo de autoconhecimento. Porque é assim que, através desse nosso espanto, se desdobram enigmas, mistérios, milagres. E aí, como diz o pensador italiano Romano Guardini, o mistério torna-se habitável. Ou seja, a gente passa a ter um olhar que lida com as perguntas em aberto para abrir espaço ao irrespondível. Tem coisas que a gente não vai conseguir responder. A gente não tem como. O nosso cérebro é limitado. Por exemplo, a nossa cerebração não consegue abarcar Deus. Como é que a gente vai tentar colocar em palavras Deus? A gente pode devanear, filosofar, a gente pode raciocinar em cima do assunto, mas nunca, jamais abarcar completamente a divindade. Não dá. Então, com isso, a gente vai ter sempre perguntas em aberto, questões irrespondíveis, e precisamos aprender a lidar com isso. Até porque isso é que nos faz ter a atitude de aprendizes contínuos. Aí a gente vai perceber que é necessário que a gente desenvolva coragem. A palavra coragem tem uma origem interessante, né? Vem de ação do coração, agir do coração. Qual é a ação? Qual é o verbo do coração? É amar. É o grande verbo aí. E aí Joana de Ângeles, autodescobrimento, vai nos lembrar que tudo nasce na mente. Tudo começa na mente. E aí ela vai dizer que toda a matriz das nossas próximas ações nascem dos nossos pensamentos. E por isso é preciso que a gente esteja sempre atento para os nossos pensamentos. Que tipo de pensamento você alberga na sua mente e alimenta e desenvolve dentro de você? É importante a gente se perguntar. Que tipo de informação você tem consumido? Como diz Marion Woodman, uma psicóloga junguiana, que eu gosto muito dos textos, ela é fantástica, ela vai dizer isso, né? Que tome cuidado com a informação que você consome, porque isso vai se tornar ruído de fundo da sua mente. Olha que fala importante. Olha a qualidade das informações que a gente usufrui, dos programas que a gente assiste, das músicas que a gente ouve. Tudo isso a gente precisa se perguntar a volta e meia, porque sim, aquilo ali vai servir de background para os nossos pensamentos e as nossas próximas decisões, as nossas próximas escolhas.
E obviamente tem muita gente por aí lucrando com o medo. Existe toda uma lógica nas informações de incitar medo nas pessoas. Óbvio que a gente tem que ter cautela, mas cautela é diferente de ter esse temor tamanho que, infelizmente, faz com que muitos não, alguns poucos lucrem e muitos sofram. A gente precisa tomar muito cuidado. E aí Joana propõe que de vez em quando a gente se pergunte: quem é você? Quem sou eu? Quais são as suas possibilidades, as suas potencialidades? O que você pode fazer? Quais são as suas limitações? Onde você pode caminhar? Para onde você pode ir? Tudo isso, volta e meia, a gente precisa se perguntar para saber como nós estamos vivendo as nossas vidas, como estamos fazendo as nossas escolhas. E aí ela propõe também a pergunta: quais são seus hábitos perniciosos? O que é que você tem feito que pode estar trazendo problemas para a sua vida, para a sua convivência com as pessoas que convivem com você? E aí, obviamente, isso faz com que a gente chegue a uma pergunta interessantíssima que André Luiz faz com relação à questão do autoconhecimento. Quando ele analisa a questão 919 de O Livro dos Espíritos, ele pergunta, né: sua vida tem tido menos conflitos? Sua vida tem tido menos problemas, menos dificuldades? Você tem usufruído de mais paz no seu dia a dia? É uma pergunta importante para a gente se fazer, porque isso é um indício de que você está verdadeiramente ajudando o processo a acontecer e não atravancando o processo, e não resistindo ao processo. Porque quer a gente queira ou não, a gente vai ser feliz lá adiante. A doutrina espírita nos ensina isso. Então, infelizmente, muito frequentemente a gente dificulta esse processo. A gente se apega às coisas. Quando a gente pergunta: quem é você? A pessoa geralmente pensa nos papéis sociais dela. Ah, eu sou psicólogo, eu sou pai, eu sou filho de fulano, eu sou isso, eu sou aquilo. E nessa não se pergunta realmente quem é você, para além dessas identificações com os papéis sociais. A gente precisa, volta e meia, sair da resposta vaga, da resposta superficial, do verniz, que muito frequentemente a gente se apega achando que é isso. A gente acha que a gente é aquilo com o qual a gente se identifica. O que Carlos Torres Pastorino chama de personalidade. A sua personalidade é você? Ou existe algo mais para além disso, de maneira mais profunda, que ele vai chamar de individualidade? Que é a sua centelha divina, é o espírito imortal, é o Cristo interno. Olha que interessante essa perspectiva. É algo mais profundo em você que muito frequentemente sequer você sabe que tem. Que é, melhor dizendo, né? Então, a gente vai, volta e meia, se questionar. E aí André Luiz pergunta: você tem experimentado mais satisfação no bem, em servir, em estudar, em se debruçar sobre essa doutrina libertadora de consciências, em se deter ao exemplo do Cristo e tentar compreender como Ele toca a sua vida nesse momento que você está vivendo? Volta e meia a gente precisa se perguntar sobre isso. E aí a gente vai lentamente despertando e vai percebendo, como diz Santo Agostinho de Hipona, olha ele aí, que respondeu a questão 919A. Ele diz a seguinte frase, quando estava encarnado, né? Ele diz assim, ó: você precisa se esvaziar do que acumulou dentro de si para poder se preencher com aquilo de que você está vazio. Ou seja, baixa a bola, diminua o ego, ou como diz o Tabarel, seja menos. A gente volta e meia precisa diminuir o ego. A gente precisa volta e meia. E aí eu gosto de Santo Agostinho porque o exemplo pessoal dele é fantástico. Santo Agostinho nasceu em 354 depois de Cristo, numa cidadezinha da Argélia. Hoje a Argélia na época era Numídia, ou seja, no norte da África. Ele era africano. Muitos falam que provavelmente negro. Infelizmente a teologia não nos passa essa imagem, mas provavelmente negro, era africano. E morre no ano 430, alguns falam 429, na cidade de Hipona, onde ele viveu durante muito tempo. Ele que
ele só se converte ao cristianismo aos 30 anos. Olha que interessante. Somente aos 30 anos se converte ao cristianismo. Ele era, na verdade, do maniqueísmo, que é outra religião, na época que hoje a gente não tem mais como era a época dele. Mas ele se vê completamente tocado pela sua mãe, Santa Mônica, né? Mônica, a sua mãe, tentando convencer ele a aceitar a doutrina cristã. Ele sempre resistente, até que um dia, refletindo sobre isso, depois de ter assistido uma palestra de Santo Ambrósio, que foi inclusive o seu orientador espiritual posteriormente, ele para no jardim para refletir e ouve uma criança gritando ao longe: "Tolle lege", que em latim significa pega e lê. Aí ele pega a Bíblia que estava ali do lado da sua mãe, abre. É bom lembrar, nessa época ele vivia um momento pessoal de muito desregramento. Ele aprontava mesmo, aprontava em meio. Pois bem, aí ele abre aleatoriamente na segunda carta de Paulo aos Coríntios e vai ler aquilo ali, sendo tocado pelo que está ali colocando, como se Paulo estivesse escrevendo para ele. Ele lê aquilo e se sente profundamente tocado. Aí passa a refletir sobre o Cristo e se converte ao cristianismo. E aí passa a ter esse hábito, como foi colocado, de fazer toda uma reflexão. Inclusive isso redunda na publicação do primeiro livro em primeira pessoa do Ocidente, que se chama Confissões. O livro de Santo Agostinho, um dos mais famosos. O segundo também, que é muito famoso, se chama Cidade de Deus. Mas talvez o mais famoso é a Confissões, justamente por ser um livro em primeira pessoa. Nunca ninguém tinha escrito isso no Ocidente em primeira pessoa. E aí ele vai falando com Deus, se confessando e falando sobre sua história de vida. Também é a primeira autobiografia do Ocidente. E aí com isso ele inaugura um novo estilo literário, mas acima de tudo uma prática de autoconhecimento. Ele está ali, na verdade, exercitando o conhecimento de si mesmo. E vai gradativamente nos trazendo inúmeros grandes exemplos, se inspirando em Paulo, em muitos dos seus textos. Inclusive até hoje ele é referendado como um teólogo, um pai da igreja. Ele é da época da patrística, ou seja, o primeiro pai da igreja, e com isso doutor da igreja, e vai inspirar, até hoje nos inspira em todo o movimento religioso ocidental, com os seus ensinamentos a respeito do autoconhecimento. E nesse momento que ele nos traz aí essa reflexão ímpar sobre a necessidade de ter humildade para poder crescer com essa humildade. E aí a gente percebe, como diz Joana em Autodescobrimento, a necessidade de viver a libertação. Ela fala assim, é necessário um exame profundo, sério, constante do si, da sua constituição, dos objetivos que deve perseguir, dos meios a utilizar, de como encontrar os recursos para lográ-lo. Essa análise tem por meta a autoconscientização, mediante a qual se aplainam as arestas e o curso do rio existencial desliza na direção do mar da paz. Poético. Para tanto, é imprescindível, ou seja, é essencial o autoexame dos comportamentos mentais, emocionais e físicos sociais. Então, sempre, toda a obra da série psicológica de Joana, que nós estudamos aqui aos sábados pela manhã, minha colega que deu aula desse sábado, né? A gente vai percebendo que Joana o tempo inteiro nos convida a esse autoconhecimento. Essa tomada de consciência, essa autoconscientização. Não é à toa que o nome do livro é Autodescoberta. É o momento em que a gente toma consciência. Estamos ainda na segunda obra da série, no nosso estudo aqui aos sábados pela manhã, que se chama O Homem Integral. E eu sempre faço aquela piadinha, né, Rei? Não é o desnatado, é o integral. Pois bem, piada sem graça. Mas tudo bem, vamos lá. Então, a gente vai gradativamente percebendo que quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe as tantas armadilhas no caminho. Eu trago aqui alguns nomes só para nos inspirar curiosidade, porque palestra espírita serve para isso, para a gente ficar curioso e sair pesquisar. Volta e meia eu cito a questão 898 do Livro dos Espíritos,
O espírito puro tudo sabe, e quanto mais você sabe, melhor instrumentalizado você está para fazer o bem. Então, estudar. E aí, a gente vai ver que existem algumas armadilhas no caminho. Armadilhas da mente, como dizem alguns gurus orientais, as chamadas armadilhas da mente. Pois bem, a psicanálise freudiana, segundo Freud, vai chamar de mecanismos de defesa do ego. E com isso ele vai trazer inúmeros, olha quantos tem aí. Recalque ou repressão, que não tem nada a ver com aquilo. Ah, fulano é recalcado. Meu Deus do céu, mau uso da palavra recalque. Não tem nada a ver com inveja, como a gente geralmente usa a palavra recalque. Recalque é quando você joga para o inconsciente algo que você não dá conta de lidar, porque aquela verdade lhe dói. Aí você prefere jogar para baixo do tapete. E aí eu me lembro daquela frase da música de Fagner: quando a gente tenta, de toda maneira, dele se guardar, sentimento ilhado, morto e amordaçado, volta a incomodar. Então tá lá, você recalcou, mas ele vai vir à tona em algum momento. Ele vai desabrochar ali, você vai ter que enfrentar ele, não tem jeito. Aí tem outro mecanismo de defesa, regressão. Lá em casa, tem duas crianças. Elas duas estão aqui hoje. Então a gente vê, né, que uma delas, mais novinha, a outra que é mais velha, vê algumas coisas da mais nova, e aí diz, eu também quero. E aí você vê uma regressão, né? Aquela coisa de você volta um pouquinho na sua idade mental para poder obter os benefícios que tinha quando aquele outro que está tendo. E aí com isso a gente tem, é normal, absolutamente normal. A gente faz isso como adultos. Imagina as crianças. Então, como adultos a gente faz, a gente esperneia, regride, igualzinho. Pois bem, projeção, meu Deus do céu, isso aí dá um seminário de 2 meses seguidos para a gente falar sobre projeção, que tem assunto, tem pano para manga aí. A gente enxerga no outro o que incomoda em nós. A gente projeta fora. Fulana não vai com minha cara. Eu até já tentei me aproximar dela, mas ela não vai. Eu aqui não vou com a cara de fulana. Não quero a responsabilidade de ter que lidar com isso. E eu prefiro achar que a culpa é dela e ficar ali. Sabe, não deixa como tá para ver como é que fica. A gente prefere ficar assim. E aí com isso, pois bem, eu não vou detalhar todos não, mas realmente interessante. Formação reativa, sublimação, racionalização. Meu Deus, a gente faz tanto isso. A gente bota nome bonito em coisa feia. A gente é mão de vaca, não dá tchau com a mão aberta, porque pode perder alguma coisa ali. Então é melhor ficar ali, sabe, aquela sovina, pão duro. Aí você atravessa a nave Salvador Margante com um sorrisal na mão. Não dá nem para ver se do outro lado tá seco ou não tá, porque eu não abro nem para mostrar, para dizer se tá seco ou não. Aí eu digo o quê? Não, eu só vim na mão de vaca? Não. Eu sou uma pessoa econômica. Eu sou uma pessoa previdente. Eu boto nome bonito. É mais fácil ter que lidar com a minha consciência e não ter que mudar, não ser convidado a transformar isso. Então eu continuo mantendo as coisas como estão. Ou seja, você vê como é essa armadilha do caminho, né? Isolamento, identificação, negação. O mais primitivo de todos é a negação. Você fez isso? Não, eu não fiz isso não. Fez. Só que não dá conta e prefere dizer que não. Introjeção, intelectualização, anulação, deslocamento, idealização. A lista é imensa, né? Substituição, conversão, fantasia, compensação, expiação, clivagem, resistência, sentido de humor. A gente brasileiro adora esse aqui, ó. A gente dá risada da nossa miséria, né? Sentido de humor é coisa de brasileiro. A gente está ali rindo, fazendo piada com nossas dificuldades. A gente está ali tentando lidar com a coisa e manter as coisas como estão. No final das contas não tem resolutividade nenhuma, mas a gente faz muito isso. Isso aqui são só algumas, porque tem outras abordagens interessantes como essa aqui, ó, em que a gente vai ver distorções cognitivas. A gente faz muito isso, a gente distorce a circunstância. Por exemplo, leitura mental. Ixi, ficou ruimzinha a resolução, ficou ruim lá. Aqui tá bom, mas aqui ficou ruimzinha. Leitura mental, a gente faz previsões do futuro. Catástrofe, como a gente faz isso? Passa uma chuvinha lá na... Ai meu Deus, tá chovendo, que terrível, chuva!
A gente catastrofiza, faz uma tempestade num copo d'água. Uma coisa simples. A gente não consegue lidar com uma coisa simples. A gente prefere dar um valor. Eu vou ser abandonada, eu vou ser rejeitado. E com isso a gente não consegue simplesmente enfrentar a coisa como ela é. A gente catastrofiza. Rotulação, a gente bota nome em tudo, bota rótulo. Aí, desqualificação do positivo, filtro negativo, generalizar. Já aconteceu uma vez comigo, então vai acontecer de novo. Eu quebrei a cara, já sei como é, então não quero saber não. Eu não quero me relacionar com ninguém, porque eu vou sofrer de novo. Generalização. A gente faz isso o tempo todo. Pensamento dicotômico, ou isso ou aquilo, 880, aquela visão completamente equivocada. Deveria, ou seja, eu tinha que fazer tal coisa, eu deveria fazer tal coisa. Aí tem mais personalização, culpabilização, comparações injustas. Meu Deus, como eu me comparo injustamente? Mas Jesus não faria isso que eu fiz. Meu Deus, você está exigindo que você tenha o mesmo comportamento que Jesus? Calma, pera lá, vamos estudar melhor a si mesmo para tentar entender quais são suas potencialidades. Tudo bem, você quer uma inspiração, ter uma diretriz, é importante, mas a gente também tem que respeitar o nosso ritmo. A gente faz isso, né? Lamentação, vida, céus, azar, coitadinho de mim. Mecanismo aí que é importantíssimo, a gente faz isso, a gente distorce as nossas crenças, as nossas convicções, frequentemente. E se acontecesse de tal forma, e se fosse de tal jeito, a gente vem de aproveitar o momento ali que está vivendo na circunstância real. Não, mas e se ele caísse, se machucasse, você já pensou o que seria? Eu não estou entendendo, a gente vai sofrer por uma coisa que poderia ter acontecido, mas não aconteceu. A gente faz isso. Incapacidade de refutar, julgamento, a gente faz tudo isso aqui. Bom para pesquisar, né? Para depois a gente ler a respeito, para a gente se identificar, perceber que a gente faz muito dessas coisas, todas as armadilhas do caminho, armadilhas dessa jornada. E aí a gente vê, como diz Joana, que é preciso, apesar de tomar consciência de tudo isso, é preciso prosseguir. E esse prosseguimento exige que a gente se reconheça fadado ao triunfo. Estamos fadados ao triunfo. Seremos felizes, quer queiramos ou não. Seremos felizes, quer queiramos ou não. Então, muito melhor que a gente ajude o processo a acontecer de maneira consciente, deliberada. Então, a gente ajudando o processo a acontecer, a coisa flui muito melhor. Eu lembro de um livro que eu li durante a graduação, de Gestalt terapia, chamado Não Apresse o Rio, Ele Corre Sozinho. Esse livro me tocou bastante, porque realmente muito ansioso com as coisas, ainda tenho meus traços, óbvio, mas aí a gente vai gradativamente percebendo, pera lá, eu estou tentando adiantar o que aqui nessa situação? Eu estou correndo para onde? Porque se eu estiver correndo e indo para a direção errada, de que adianta correr? De que adianta correr se a direção não está correta? A gente precisa realmente despertar para isso. Aí, Jonas diz que nós temos muito frequentemente pensamentos inquietadores. E aí, com isso, a gente precisa cultivar fé. Eu lembro da situação em que Jesus, caminhando sobre a água, convida, na verdade, Pedro pede: Senhor, fale que eu vá até o Senhor. E aí Pedro vai e caminha sobre a água também. Aí, em determinado momento, Pedro vê uma lufada de vento, a onda ali, a vaga, pegando ele. Ele, titubeia, começa a cair. Ele diz: Senhor, Senhor, me ajude. E aí Jesus diz: homem de pouca fé, por que temeste? E aí só ergue Pedro. Olha que fala importante aí. A gente volta e meia, nas circunstâncias da vida, quando passa por uma onda diferente, a gente titubeia de novo. E aí precisa soerguer, ou seja, aumentar a confiança no poder criador e a confiança em nós mesmos. Desenvolver a fé. Olha que importante essa fala. Desenvolver a fé. E aí Joana diz que é preciso cultivar harmonia, coragem, esforço pessoal para alcançarmos aquilo que é nossa herança. Ela própria fala isso, que é a glória estelar.
É a nossa herança, o nosso direito por herança. Aí a gente vê Joana dizendo, né? Que, opa, eu achei que ia dar o zoom, mas não deu não. Então, com isso a gente muda as perspectivas diante da vida. Com esse olhar a gente muda de perspectiva. Deixa eu tentar dar o zoom aqui. Ah, estou sempre sem mouse. Opa, aí. Devagar, mas vai. Não, faça isso não. Não! Volte, filho, volte. Ah, voltou pro começo, não acredito nisso. Bonitinho esse negócio, né? É, maravilhoso. Vai, vem, não sei o que, zoom. Pois bem aqui, deixa eu tentar dar um zoom melhor. Aí. Tá bom? Deu pra ver? Então, diante dos acontecimentos aflitivos que vão acontecer na vida da gente, vão acontecer. Não tem como a gente fugir, é uma realidade. Vamos passar por circunstâncias desafiadoras. Estamos encarnados num planeta ainda de provas e expiações, mudando para a regeneração, mas ainda vivemos circunstâncias aflitivas. Então, quando a gente altera a perspectiva, quando a gente se desdobra por abraçar uma perspectiva de autoconhecimento, de automelhoria, de cultivação aí, de cultivo, melhor dizendo, de valores e virtudes, de princípios, a gente vai perceber que nesses acontecimentos aflitivos estão, na verdade, experiências iluminativas para o nosso crescimento interior. É amadurecimento. A gente já enxerga de outra forma, como diz Viktor Frankl, é o pai da logoterapia, que inspira muito o meu trabalho. Ele diz o quê? Que é preciso que a gente transforme problema em desafio. Em vez de enxergar a situação que eu estou vivendo, que é difícil, como um problema, que é um peso, um fardo na minha vida, eu vou passar a enxergar naquilo ali um desafio. Me perguntar, em que isso que eu estou vivendo me desafia? Como eu me torno uma pessoa melhor vivendo isso que eu estou vivendo? Como eu me torno uma pessoa mais robusta moralmente? Como eu me torno mais humilde? Como eu me torno menos orgulhoso? Como eu me torno mais caridoso, solidário e, portanto, menos egoísta? Com isso eu me pergunto e, obviamente, eu tenho uma outra perspectiva diante daquilo que eu estou vivendo. Se eu estou passando por uma dificuldade, não é à toa, eu sei. A doutrina espírita me lembra a fala de Jesus que todos os fios do cabelo das nossas cabeças estão contados. Jesus andou perdendo as contas aqui, né? Mas está contado. Aqui não é tão difícil achar tanto, mas vamos lá. E aí o que a gente percebe? Também é Jesus que fala assim, ó: nenhuma folha cai de uma árvore sem um consentimento do Pai. Tudo que acontece faz um sentido. A gente pode não compreender naquele momento, porque a gente ainda não tem nível de consciência para isso. Mas na medida em que a gente desperta, a gente vai perceber no acontecimento aflitivo o aprendizado necessário, que vai nos melhorar, que vai nos robustecer. Perceba, quem nunca passou por nenhum tipo de dificuldade na vida é imaturo. É uma pessoa imatura. Nunca aprendeu a lidar com o não. Nunca aprendeu a lidar com limites, é uma pessoa imatura. Então é preciso que a gente enxergue de outra forma. E aí a Joana que vai trazer que provações vão nos ajudar a perceber os recursos propiciatórios para a evolução. Ali a gente vai amadurecendo, vai evoluindo, e aquilo ali vai despertando os nossos potenciais. É o momento em que a gente percebe que jogando pedras em nós, a gente vai fazer o quê? Muros ou pontes? A gente precisa aprender a construir pontes, a perceber que cada pedra é um degrau que vai nos ajudando a subir, que vai nos ajudando a ir adiante. Então é crescimento. E aí Joana vai dizer que obviamente que a vida tem sua fragilidade e é impermanente, e é justamente a finalidade educativa do eu superior. Estamos aqui como aprendizes, como disse Simonetti, eu sempre repito, o planeta Terra é escola de aprendizado, hospital de tratamento e oficina de trabalho. A gente precisa se alinhar com esse objetivo de estarmos encarnados aqui. Então, com isso, a gente
desperta, a gente vai percebendo como é necessário esse despertar. E aí a gente vai gradativamente passando a ter um olhar de gratidão com relação à vida. A gente vai perceber que gradativamente a gente vai aprender com o nosso olhar contemplativo de gratidão para as coisas da existência. A gente vai criar uma declaração de amor ao simples, à simplicidade. A gente vai conseguir enxergar a beleza no simples, as coisas simples do dia a dia. Vai enxergar em tudo uma oportunidade. A gente vai andar com uma maneira diferente. A gente vai andar percebendo em tudo a presença de Deus. E é por isso que Jesus fala, né? Bem-aventurados os que têm puro coração, porque verão a Deus. Muita gente interpreta, não, quando morrer vai ver Deus. Não, não é isso não. Os que têm puro coração conseguem ver Deus em tudo. E em todos. Conseguem enxergar Deus na vida, no cotidiano, nas pequenas coisas, na simplicidade do existir. Aí a gente vai ver que a pessoa consegue viver o aqui e agora, que a gente vive fugindo dele, né? A gente fica o tempo inteiro fugindo do aqui e agora. A gente vai para longe, bem distante do aqui e agora. A gente fica ou lá no passado, ou lá no futuro. Não consegue experimentar este momento. Vive o que os psicólogos existencialistas chamam de esquizofrenia existencial. Uma mente fragmentada, cindida. A pessoa está aqui, mas não está aqui. Está aqui, mas está pensando, ai meu Deus, tem que terminar logo essa palestra porque eu vou assistir a novela. Ai meu Deus, tem que correr porque amanhã eu tenho que pagar a Coelba, senão o rapaz vem cortar a luz. Eu tenho que providenciar o tempo. Então, fulano devia estar ouvindo que esse Danilo aí está falando aí na frente. Onde será que esse rapaz comprou esse chapéu que ele está usando agora? A gente não está aqui. Ó, assim, viram na gargalhada, é porque rolou a identificação. Então, a gente vai gradativamente rompendo com o tédio do olhar superficial para dar lugar à admiração e uma profunda gratidão. E aí o que alguns chamam de permeabilidade moldada, eu gosto dessa palavra aí, é quando você consegue viver tanto a simplicidade do momento presente, aqui e agora, que algo maior do que você se realiza através de você. Olha que fala interessante. Os psicólogos da psicologia positiva, como por exemplo Martin Seligman, Mihaly Csikszentmihalyi, vão falar justamente o quê? Que a gente vive o chamado flow, ou fluxo, traduzindo para o português, não é traduzido, os textos são colocados como flow. É o quê? É quando algo maior que você se realiza através de você. É um momento em que você está tão inteiro no que você está fazendo que você sequer vê o tempo passar. Já é de manhã, meu Deus do céu. E aí você percebe que você estava ali completamente entregue àquele fazer, que é algo maior do que você se realizou através de você. Não é? É essa sensação que a gente deve almejar para as nossas vidas. Caminhando para o final, a gente vai percebendo que as nossas resistências morais são a nossa maior fragilidade. A gente resiste, a gente se apega às coisas como a gente acha que elas são, e com isso a gente acaba dificultando o processo. Então o valor da aprendizagem aí é o crescimento, de se abrir para a mudança, se permitir se transformar, se permitir a chamada metanoia, ou seja, a transformação da mente, que é isso aí que a gente visa nessa reforma íntima. E com isso a gente vai construir humildade diante da vida. A gente vai conseguir irradiar amor desde o nosso centro, desde nossa alma, nosso âmago. E com isso a gente vai tomando consciência da nossa realidade, da nossa origem divina. Somos herdeiros da glória estelar. Olha, eu fico repetindo aí com Joana de Ângeles para a nossa reflexão. Então, é importantíssimo que a gente lembre que para ter autoconhecimento e reforma íntima, é preciso que a gente tenha autoaceitação. Não dá para transformar aquilo que a gente não aceita. Carl Rogers coloca isso de maneira muito brilhante. Tem um livro ótimo dele chamado Tornar-se Pessoa, em que ele vai destrinchar essa realidade, mostrando que quando você se aceita tal como você é, você abre espaço para que a mudança aconteça.
Enquanto você resiste, aí é uma frase de Carl Gustav Jung, aquilo a que você resiste, persiste. Quanto mais você resiste, é pior. Então, aceita que dói menos, como diz a frase de Núcleo é o Pobre da novela das 9. Né? Aceita que dói menos. Com isso você vai angariar dignidade e entusiasmo. Então, que a gente consiga construir em nossas vidas esse autoconhecimento, construir em nossas vidas essa reforma íntima, essa renovação moral, de maneira consciente e deliberada. E, obviamente, que assim a gente vai conseguir que as nossas vidas sejam um poema de gratidão, onde quer que estejamos. Muita gratidão. E assim, aproveitando a música para nos envolver suavemente, refletindo sobre essa proposta como um instrumento para as nossas vidas, as nossas existências, como metas e trabalho. E nessas vibrações e energia renovadas, com nova perspectiva, vamos solicitar os nossos irmãos passistas nessa troca amorosa que se posicione no salão para que as vibrações de paz, de amor, de equilíbrio, de renovação, de êxito agradecidos que somos por essa troca de energias tão salutares, solicitamos os nossos irmãos que retornem aos seus lugares e nessas mesmas vibrações de amor, de renovação, de esperança, de compromisso.